Bom dia a todos vocês, que Deus, a multidão de Deus, possa ser percebida por cada um de nós. Você que é parte do todo, assim igual um relógio que sem uma engrenagem pequenininha para de funcionar, assim é a vida, assim é o todo. Ele precisa que você esteja bem para que tudo esteja bem. Começa-se hoje a primeira reunião aqui do Templo Sol, aliás, talvez a segunda ou a terceira, porque eu já fiz outros vídeos, mas considerando hoje a primeira reunião aqui no Templo Sol, e hoje vamos abrir aqui as portas do Templo Sol para quem quiser visitar. Hoje eu vou falar sobre o que é o Templo Sol, coloquei alguns temas aqui ao lado para ir passando para vocês, o que o Templo Sol veio trazer para cada um de vocês e o que vocês podem encontrar aqui no Templo Sol. Antes eu vou ler uma frase muito importante que representa o Templo Sol para vocês. Se você que está aí do outro lado não sabe quem é, o mundo tentará te dizer quem você deve ser. Mas aqui no Templo Sol você aprende que você você é vida, você é criação, você é parte do todo, é parte de Deus, da história e do universo. Eu sou o Felipe Guilherme de Lima, fundador do Templo Sol. Eu nasci em São Paulo, na capital, no bairro da Casa Verde. E nos últimos 12 anos eu venho me transformando dia após dia. Há pouco tempo atrás eu me considerava ateu, alguém que não acredita em algo superior, amém? E eu percebi, vou contar isso no outro momento, que nós somos parte de Deus, somos parte do todo e que precisamos contemplar essa realidade para sermos felizes e termos a felicidade. O Templo Sol, ele é um espaço que ensina você que todas as religiões, todas as culturas, todos os povos do mundo buscam a mesma coisa: a paz, a alegria e o amor. Aqui não se busca separar. Aqui no Templo Sol a gente quer unir todas as tradições, todas as religiões, todos os povos. Porque respiramos o mesmo ar, bebemos da mesma água, buscamos a mesma paz, amor, sabedoria e conexão com a vida. O Templo Sol não é uma nova religião, mas a lembrança da essência de todas. As religiões falam de amor, compaixão, verdade, paz e harmonia. E a nossa missão é religar a humanidade à vida, à natureza e à verdade. Todos somos folhas de uma mesma árvore chamada humanidade. A humanidade é a árvore. Eu e você somos os ramos, as folhas, os galhos, os troncos. Somos parte dessa grande árvore, conectada a um todo. Tudo ao nosso redor influencia o nosso estado de ser. Por isso o Templo Sol não acredita que o cristianismo é a única religião, ou que o budismo é a única cultura e religião, ou que o judaísmo seja a única religião, ou que o catolicismo seja a única religião, ou as religiões afrodescendentes sejam as únicas religiões, ou o islamismo, ou o jainismo, ou as culturas chinesas, o confucionismo, ou as filosofias sejam as melhores escolhas. Não, sabe por quê? Nós somos parte de uma mesma árvore e precisamos que todas as partes estejam juntas para que possamos compreender o todo, o qual nós chamamos de Deus. Deus, ele é a união de todas as partes. Por isso, em várias culturas diz que o Brahma, por exemplo, no budismo, o Brahma compreende a toda a realidade. É a unidade, é o eu sou, né? Até mesmo com a mesma frase dita no cristianismo,
Quando Moisés pergunta, mas o que eu falo para o rei do Egito? Ele fala que o eu sou mandou falar e que ele vai ser o que ele tiver que ser. Isso é uma realidade suprema apresentada por religiões até mesmo anteriores a Moisés, aos egípcios. A gente encontra sabedorias semelhantes a essas lá nos Sumérios e até um pouquinho antes. Isso faz parte da evolução dos seres humanos. Os seres humanos evoluíram e essa evolução trouxe essa multiforma religiosa, essa diversidade religiosa, que não diz sobre separação, muito pelo contrário, mostra como somos criativos e como podemos, de formas diferentes, vestes diferentes, palavras diferentes, falar sobre a mesma realidade. Os indígenas, Deus é o grande espírito que sopra o ar, que permite eles respirarem. No budismo é o Brahma, no islamismo é Alá, no cristianismo, que compreende o catolicismo primeiro e depois as religiões neopentecostais, ele é Deus, o Criador do universo, o Pai de Jesus. E assim a gente, observando cada uma das religiões existentes, a gente encontra essa realidade. E todos esses deuses, eles são amorosos, são pacíficos e ao mesmo tempo são neutros. Eles podem ser o que eles quiserem, eles deram a vida tanto ao bem quanto ao mal. Isso está escrito em Gênesis, eu não sei se você já leu. Em Gênesis, para quem é cristão vai lembrar, Deus ele criou o bem e o mal, a luz e as trevas. Ele é neutro, ele é um agente criador, é uma energia que compreende o todo. O que nós vamos fazer com essa energia vai determinar quem nós somos e o que nós vamos colher no futuro. Continuando. Por que as pessoas se perdem no mundo? Eu vou te ensinar 3 coisas que eu aprendi. Para você não se perder no mundo, você tem que saber essas 3 coisas. A primeira, quem você quer ser, o que você quer fazer e com quem você quer estar. Se você sabe com quem você quer estar, você não vai se perder. Você vai estar próximo dessas pessoas e elas vão sempre ser uma âncora, uma bússola que vai direcionar ou te ancorar na sua vida. Se você sabe o que você quer fazer, você gosta daquilo que você faz, você vai estar sempre fazendo isso. E se você sabe quem você quer ser, isso quer dizer o teu caráter, qual o nível que você quer alcançar, você vai estar sempre buscando esse caráter. Você vai estar sempre buscando tomar essas atitudes. E assim você não vai se perder. Essas 3 coisas vão te guiar durante sua vida. E hoje as pessoas se perdem por conta disso. Elas não sabem com quem elas querem estar, o que elas querem estar fazendo e o que elas querem ser. Elas sequer compreendem quem elas já são. E vamos ao próximo tópico. Como podemos voltar a enxergar a beleza da vida? Para você que perdeu, anda com a cabeça baixa, triste, não sabe o que fazer, como voltar a sentir e perceber a beleza da vida? Uma das práticas mais relevantes para isso e com maior poder de alcançar o êxito é você olhar para aquilo que é bonito, para aquilo que é agradável, um pôr do sol, um nascer do sol, uma árvore, os pássaros cantando, voando, a beleza da vida, observar, lembrar dos seus pais, lembrar dos momentos de infância, lembrar dos alimentos saborosos, que aliás você vive para se sentir bem. Para quem acredita num futuro, viver em outro lugar, também vive para se sentir bem, viver bem nesse outro lugar. Quer dizer que tudo que a gente faz é para se realizar dentro desse corpo ou num corpo futuro, a depender da crença como você acredite.
Então, se você entende que a vida se resume em se sentir bem e estar bem e permitir que as pessoas ao seu redor também estejam, você entende que é através dos 5 sentidos que nós nos realizamos. Num alimento agradável de se comer, num perfume de uma flor, num ambiente bonito de se ver, uma árvore, uma flor bonita, uma casa bem limpa, organizada, ter bons amigos, frequentar ambientes agradáveis. Isso já te traz a uma realidade, enxergar a beleza da vida. A beleza da vida é exatamente essa. São pessoas agradáveis, ambientes agradáveis, coisas bonitas que ainda que você não tenha, você pode desejar e buscar e lutar para ter. Isso vai te fazer contemplar o amor de um filho, o amor do seu cônjuge, o amor da sua família, dos seus animais, das suas plantas. Isso tudo vai te trazer a contemplar a vida novamente. O Templo Sou te convida a contemplar. Quem não contempla não conhece a Deus, porque Deus é o pássaro, é a árvore, é o céu, é a terra. Deus é o vulcão, Deus é a montanha congelada, Deus é o mar, é os animais, é as flores. Deus sou eu, Deus é você. Deus é a união de todas as partes. Quando todas as partes se compreendem juntas, elas compreendem que formam um todo gigante, que ela sem o outro não é ninguém. E isso está a compreensão máxima até onde nós chegamos até hoje do que é Deus. A Bíblia ensina isso, o Alcorão ensina isso, a Torá ensina isso, os Upanishads ensina isso, o Bhagavad Gita ensina isso e vários outros livros ensinam isso. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus está em todas as partes, está em todos os lugares. Quer dizer, cada parte existente, ali é Deus, entende? Ali Deus está. E se ali Deus está, compreendemos que aquilo é Deus, entende? Então, onde eu estou, eu olhei para o céu e ali você estava, Jó falou. Olhei para o mar e ali você estava. Olhei para as flores e ali você também estava. Então, Jó, ele deixa claro a compreensão do que é Deus. Deus, ele é a união de todas as partes. E Deus, você acredita ser um ser separado de você. Logo, a responsabilidade sobre a sua vida não é mais sua. Você confere a responsabilidade para as coisas boas ou ruins que te acontecem a Deus ou ao oposto de Deus, o diabo, que seria meio contra a inteligência você pensar assim. Porque a vida, ela é um caos dentro de uma ordem. O que isso quer dizer? Que para nós existirmos, os dinossauros precisaram ser extintos. Para a mamãe, para o papai e para os filhos dos dinossauros, foi o caos, foi o fim, foi o inferno, foi o diabo, foi Satanás que fez aquilo com eles, foi o mal. Mas para a gente, o mal que aconteceu a eles, ocorreu um bem para que nós pudéssemos nascer, para que a terra pudesse comportar um ser sensível, com a consciência capaz de criar o avião, o carro, de ter um sistema de justiça funcionando bem ou não, mas começando a funcionar, que pode chegar à Lua, a Marte, criar coisas extraordinárias. Então, tudo isso, o que parece hoje ruim, amanhã pode ser compreendido como algo bom. Então, a gente julga a Deus como um ser bom e o filho caído de Deus como um ser ruim. Mas não. Na realidade, a vida ela é assim. Uns nascem com saúde, aliás, a maioria, e alguns nascem sem saúde, infelizmente. E a Bíblia ensina em tudo dai graças, né? E não só a Bíblia, como outros livros também ensinam. Então a gente entende que quando fala em tudo dai graças, é difícil de eu dar graças a Deus quando eu vejo meu filho morrendo, quando eu fico doente,
quando eu não me sinto bem, quando quando o meu salário não cai na minha conta. Mas Jó ensina que para a esposa dele, quando ela fala, amaldiçoe teu Deus e morra, ele fala, aceitei eu o bem de Deus, por que não aceitaria o mal? Ele reconhece que todo mal que lhe vinha foi advindo de Deus. Aí alguém vai falar, foi o mal. É uma história, né? A gente não viveu lá, né? Não sabe o quanto de verdade há nisso, mas é interessante que até para o mal simbólico ali na Bíblia, fazer alguma coisa a Jó, ele precisou de autorização de Deus, né? Ó Deus, aí Deus autorizou, aí ele desceu e fez o mal, segundo a história escrita na Bíblia. Então, para você que conhece pouco a Deus, o Templo Soul também é um lugar para você conhecer a Deus, para você se aprofundar em Deus, para você chegar num ponto mais consciente sobre Deus, o que Ele realmente é. Para isso você precisa ler o livro da sua religião, seja o Alcorão, seja a Torá, seja a Bíblia, seja o livro de Allan Kardec, seja seja o livro que for, os Upanishads, seja o Bhagavad Gita, seja o jainismo, seja a filosofia de do Confúcio, confucionismo, ali na região da China, independente daquilo que você quer, leia, estude, não aprenda isso pelo seu professor, ou pelo seu pastor, pelo Papa, ou pelo mestre de salão Islã, ou pelo o Noah, pelo o Roche da sua sinagoga. Aprenda por si, leia, estude, porque aquilo vai falar com você especificamente, aquilo vai te trazer uma interpretação individual. Ela é coletiva, mas é um indivíduo que vai, aquilo que para você é diferente se encaixa com algo que é diferente para você também. E aí nesse encaixe formamos uma unidade. Então, quando você compreende o que é a vida, a responsabilidade do bem ou mal que te acontece, a partir do momento que você tem consciência disso, é seu, não é de mais ninguém. Caramba, nasci sem as pernas, sem os braços, o que eu posso fazer? Viver? O outro vai te dizer, se mata, perde a vida, alguém com braço e pernas diria, eu não viveria sem os braços, sem as pernas, eu preferiria a morte. Mas só você sabe o que é não ter braços, o que é não ter pernas. Só você pode sentir a ausência desses órgãos. Só você pode escolher o que fazer com a sua vida. E a vida foi Deus que tirou as suas pernas. Se a gente compreender Deus como tudo que acontece, foi Deus. Mas vamos colocar um sinônimo a Deus, a vida. A vida é assim. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar mais. E a gente precisa entender isso para podermos viver o presente e aproveitar e agradecer esse presente. Vamos ao próximo tópico. Mudam os nomes, os ritos, os templos, mas não muda o anseio da alma. Amor, gratidão, fé, respeito, sabedoria e conexão são valores universais. Se existe um Criador, ele não criou fronteiras, nem muros, nem separações. Foi o ser humano que fez isso. A natureza não conhece fronteiras. O Templo Soul defende a harmonia entre homem, natureza e espírito. Espírito, compreendendo etimologicamente a palavra espírito, diz respeito ao ar. O ar é o respiro, respirar, e espírito tem a mesma etimologia. São palavras semelhantes e que se entrelaçam. Quando a gente fala entre o homem, a natureza e o espírito, o ar, é a única coisa que é uma coisa só. Você não separa o ar daqui, não existe um muro separando esse oxigênio que eu e você respira aqui no Brasil com o oxigênio que alguém respira na Ásia, na África, no Oriente.
e aqui no Ocidente. Não existe, a gente respira o mesmo ar. Então esse espírito compreende o todo. Então peraí, toca-me espírito, porque se o espírito que está lá na China, ele acabou de soltar o ar, eu respirei o ar que ele soltou, logo estamos dentro de uma bolsa de ar. E somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E como se estivéssemos ainda sendo gerados, para que um dia venhamos a nascer em um outro lugar. Um exemplo. Então, essa é a conexão. Entender que esse ar que eu respiro hoje já passou por outros pulmões. Que os mares também existe apenas um mar. A gente fala Oceano Atlântico, Oceano Ártico, Oceano XYZ, mas as águas elas são uma só. Não existe muro separando um mar do outro mar. É um mar só, é um ar só, é um espírito só. Essa é a nossa compreensão. O retorno à verdade natural, quer dizer, não adianta o homem criar uma verdade, um muro separando os mares, ou um muro até o céu separando os ares. Isso não vai acontecer, a natureza é muito mais forte do que as nossas intenções de separação. Isso é uma ilusão temporária. Quem pode dizer que daqui a 100 mil anos o homem ainda vai existir na Terra? Princípios do Templo Soul. A gente cultua uma linguagem limpa, agradável, sem palavrões. A gente sabe o que essas palavras ruins trazem e o ambiente que elas não colocam. Por isso a gente cultua uma linguagem limpa. A gente cultua também ter uma alimentação sem exageros, né? E a gente reuniu de todos os livros existentes, a história da humanidade, toda a experiência da raça humana, da espécie humana na Terra, e separamos grandes ensinamentos milenares para que possam guiar o Templo Soul durante toda a nossa vida aqui na Terra. Então a gente não pode negar nenhuma experiência de nenhuma religião do mundo. A gente não pode negar nenhuma experiência de nenhum homem religioso ou não do mundo. Nenhum homem, quando falo nenhum homem, é nenhum homem, nenhuma mulher. A gente precisa aprender com todos e absorver de tudo que a gente aprende aquilo que é bom, aquilo que é limpo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. Seja na Bíblia, seja nos Upanishads, seja no Alcorão, seja no Talmud, seja na Torá, seja no Bhagavad Gita, seja com a sabedoria chinesa, seja com a sabedoria dos filósofos, seja com a sabedoria do camponês, do homem simples, seja o que for, a gente precisa aprender com essas pessoas, a gente precisa absorver aquilo que permite a gente evoluir do estado em que estamos para um estado melhor. A evolução, ela é real, a gente observa ela a cada dia, e a evolução do pensamento também é real. E a gente precisa acompanhar essa evolução para que possamos melhorar o mundo, melhorar a nossa existência e vivermos com mais sabedoria, com mais alegria, com mais conforto, com mais prosperidade. Apreciar a natureza é uma das coisas que a gente cultua aqui no Templo Soul. A gente também cultua o respeito à história da humanidade e a valorização da sabedoria milenar. Basicamente, o Templo Soul se resume a isso que eu acabei de lhes dizer. Nós acreditamos que Deus, ele é a multidão de Deus. Em português é interessante que dá para a gente explicar um pouco como é Deus, né? no idioma português. Deus, D-E-U-S. Se a gente só tirar o D e deixar o eus, a gente entende eus está em plural
eus significam vários eus em conjunto, logo traz a compreensão daquilo que a gente acredita, Deus ser a multidão de eus. E a gente diz, existe Deus? Sim, existe. Eu e você. A nossa história, da história da humanidade, a gente acredita que Deus está separado de nós. Deus está no céu, julgando ou abençoando, atendendo aos pedidos da humanidade. Mas isso ainda é uma imagem de Deus muito infantil, muito contra-evolutiva, porque quando a gente entende que existem forças diferentes das nossas vidas, existências diferentes que a nossa, e podem existir seres, quando a gente fala tudo que é espiritual, um ser espiritual é invisível, então é melhor a gente traduz aqui no Templo Soul para um ser invisível. Podem existir inteligências invisíveis que guiem nosso corpo aqui na Terra e que vivam na estratosfera ou em até outros planetas. A gente não nega isso, mas a gente acredita que tudo isso vive dentro do mesmo universo, que não existe um lugar separado para Deus e nem existe um lugar separado para o mal. Nem todo mundo é só bom, nem todo mundo é só mal. Todos somos parte do mesmo ambiente e sofremos as consequências do ambiente que nascemos, que vivemos e que vamos viver. Por isso o Templo Soul é um ambiente para que você possa evoluir junto com a gente. Aqui ninguém tem a verdade absoluta, nós estamos aprendendo, evoluindo e acreditamos que hoje o que é verdade se transforma numa grande verdade amanhã, porque essa verdade evolui, essa verdade ela sofre um aprendizado com a experiência da humanidade. Então, se ontem eu aprendi a plantar uma semente, eu falei, olha, planta aqui no sol que essa semente, alguém fez uma experiência diferente e falou, olha, dá certo, os frutos crescem maiores. Aí você vai falar, não, sempre eu fiz assim, meu pai sempre fez assim, a gente vai continuar fazendo assim. Isso é ignorância, né? A sabedoria fala, deixa eu aprender, né? Deixa eu ver como é que faz, deixa eu entender isso. E é para isso que nasce o Templo Soul. A nossa oração geralmente é, ó Deus, a multidão de eus, que cada eu se compreenda sendo parte desse Deus, que compreende o todo e que possamos, dentro da nossa humilde experiência, nos elevar e poder levar essa elevação ao outro, que possamos mostrar para o outro que ele também é capaz, que ele é capaz de se curar, de restaurar seu casamento ou de manter seu casamento estável, de educar seus filhos, de prosperar, ter uma vida saudável. E a gente vai, com o passar do tempo, ensinar outras orações e aprender outras orações com vocês também. Eu agradeço vocês por estarem aqui participando. Curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e venha nos visitar. Estamos aqui na rua Monteiro Lobato, 2466, na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, Brasil. Um forte abraço a todos, tenham todos um bom dia. Obrigado.